Vamos mergulhar fundo numa das primeiras e talvez mais dramáticas quebras financeiras da história. É uma história que tem de tudo: ganância, uma loucura que contagiou todo mundo e o mais incrível, como um dos maiores gênios que já existiu, o Sir Isaac Newton, acabou sendo pego no meio dessa confusão toda. Então, para a gente entender essa história, o ponto de partida não é uma empresa, é uma pessoa. E que pessoa? Sir Isaac Newton. Pois é, o nome dele é praticamente sinônimo de gênio, né? O cara que basicamente decifrou como o universo funciona. Mas olha que curioso, mesmo esse mestre das leis da física, ele não estava imune às forças bem imprevisíveis do mercado financeiro. E essa frase aqui é famosa por um motivo. Dizem que foi o que o Newton falou logo depois de perder uma verdadeira fortuna na bolsa de valores. E, poxa, ela resume perfeitamente, né, a frustração de uma mente brilhante tentando entender algo que não segue lógica nenhuma, o comportamento totalmente irracional das pessoas no mercado. Então fica a pergunta, né? A pergunta central de toda essa história. Que tipo de loucura foi essa que conseguiu superar o homem que, tipo, desenvolveu o cálculo e as leis da gravidade? A resposta, bom, ela envolve uma empresa, uma promessa de riqueza que parecia não ter fim e, claro, uma bolha especulativa daquelas. E o prejuízo não foi pequeno, não. As perdas do Newton, se a gente for converter para dinheiro de hoje, dão o equivalente a mais de 3 milhões e 400 mil libras. É uma grana absurda. Uma quantia que, nossa, mostra o quanto ele realmente se deixou levar por esse frenesi todo. Ok, mas para entender como essa loucura toda começou, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Voltar para um problemão que a Grã-Bretanha inteira estava enfrentando. Uma montanha, mas uma montanha mesmo, de dívidas. É que assim, no começo do século XVIII, depois de umas guerras bem longas e caras, o governo britânico estava, para ser sincero, desesperado. Eles precisavam de um jeito novo, criativo, de lidar com essa dívida pública gigantesca, de preferência sem ter que aumentar os impostos de todo mundo. E aí, no meio desse cenário, surge uma ideia que, na época, parecia genial. A Companhia dos Mares do Sul. O plano era muito esperto, olha só. Quem tinha títulos da dívida do governo podia simplesmente trocar esses títulos por ações dessa nova empresa. E a companhia, em troca de pegar essa dívida para ela, ganhava o quê? Um monopólio exclusivo para comerciar com as colônias super ricas da Espanha na América do Sul. No papel, parecia a solução perfeita, um verdadeiro ganha-ganha. Só que o centro de tudo isso, o coração dessa riqueza toda que a empresa prometia, tinha um nome: o Aciento. E o que era isso? Era basicamente um contrato de monopólio para fornecer pessoas escravizadas da África para as colônias. Esse era, na verdade, o ativo mais valioso que a Grã-Bretanha conseguiu da Espanha e era a base de todo o negócio da companhia. E aqui tem um ponto que é muito importante entender. A empresa não era uma fraude completa desde o começo. Pelo contrário, pesquisas mostram que ela era, sim, um negócio de tráfico de pessoas escravizadas, real e até que bem eficiente. E essa base, esse negócio real, por mais terrível que seja, foi o que deu uma cara de credibilidade para toda a especulação que veio depois. Aí vem a grande questão, né? Como é que uma ideia que parecia até plausível virou essa mania especulativa completamente fora de controle? Como que uma empresa com um negócio de verdade acabou criando uma das maiores bolhas financeiras de todos os tempos? Bom, foi uma combinação de coisas, uma verdadeira tempestade perfeita de hype. Começaram a rolar uns boatos de que a Espanha ia liberar acesso a portos cheios de ouro e prata. Para completar, o próprio rei Jorge I virou o governador da companhia, imagina só. E ainda tinha os políticos, que estavam dentro do esquema, promovendo as ações com tudo para inflar o valor. Era a promessa do novo mundo entregando lucros absurdos. E é aqui que a jornada do Newton nessa história fica fascinante. Olha só o que ele fez. Ele investiu lá em fevereiro, quando a ação estava em 175 libras. Aí, em maio, vendeu tudo e dobrou o dinheiro. Pô, uma jogada de mestre, certo? Parecia que sim. Mas aí, ele começou a ver os amigos ficando ainda mais ricos. E o tal do FOMO, o medo de ficar de fora, bateu forte. Ele não aguentou. No verão, foi lá e reinvestiu uma grana ainda maior, com a ação já valendo umas 700 libras. Bem perto do pico, que chegou a mais de 1.000 libras em agosto. E essa sensação do Newton não foi só dele, não. Esse medo de perder a oportunidade do século, sabe? Ele se espalhou pela nação inteira como um vírus. Todo mundo, de nobres a comerciantes, queria um pedaço desse bolo. O pessoal começou a despejar as economias de uma vida inteira na Companhia dos Mares do Sul. E para ter uma ideia do nível do absurdo daquela época, dá uma olhada nessa frase. Isso aqui era um anúncio de verdade de uma empresa concorrente.
Uma daquelas empresas bolha que conseguiu arrecadar uma fortuna em um único dia com essa promessa aí super vaga. Isso mostra que a especulação estava rolando solta por todo canto. Então, a gente chega no ponto crucial. Uma bolha que é construída só com base em hype, em promessas que não têm fundamento, ela simplesmente não dura para sempre. Uma hora ou outra, a realidade bate na porta. E essa hora chegou. Em agosto de 1720, as ações bateram no teto, passando das 1.000 libras. Um valor, assim, astronômico e que não tinha absolutamente nada a ver com os lucros reais da empresa. Nada. O otimismo era total, cego. E a queda foi tão rápida quanto a subida. Pouquíssimos meses depois, em dezembro, o preço despencou, foi para 125 libras. A bolha estourou de vez, levando junto fortunas inteiras e deixando um rastro de destruição financeira. As consequências foram devastadoras. Milhares de pessoas foram à falência. Aí, claro, começou uma investigação no parlamento que descobriu um esquema de corrupção gigantesco envolvendo gente muito importante do governo. Os diretores da empresa e vários políticos foram presos. E como resposta a tudo isso, o parlamento criou a chamada Lei da Bolha, o Bubble Act, que era uma tentativa de regular as coisas e evitar que um desastre desses acontecesse de novo. E o mais impressionante é que, passados 300 anos, essa história toda da bolha dos mares do Sul continua sendo um alerta muito poderoso para qualquer pessoa que se interessa pelo mercado financeiro. As lições que a gente tira disso são muito claras e, sinceramente, nunca saem de moda. Vamos lá. Primeira, faça o dever de casa, pesquise. Muita gente investiu sem nem entender que aquele comércio prometido era super limitado e arriscado. Segunda, cuidado com a ganância e o FOMO. Emoções são péssimas conselheiras. O próprio Newton é a prova disso, né? Vendeu com lucro, mas o medo de ficar de fora o fez voltar na pior hora. Terceira, diversifique. Vidas foram destruídas porque as economias inteiras estavam em uma única ação. Quarta lição, preço é uma coisa, valor é outra. O preço da ação foi para a lua, mas o valor real da empresa não mudou nada. E por último, a regulação importa. A especulação sem controle nenhum mostrou que precisa sim de regras para proteger todo mundo. É um debate que, aliás, a gente tem até hoje. E olha que interessante, um político da época, um cara chamado Robert Walpole, deu esse aviso profético enquanto a bolha ainda estava crescendo, inflando. Ele viu o que aconteceu. Ele previu que toda aquela loucura ia terminar com um choque de realidade bem doloroso. E, bom, ele estava absolutamente certo. E no fim das contas, a pergunta que fica é essa. 300 anos depois, será que a gente aprendeu a controlar essa loucura? Pensa bem, das bolhas da internet às manias com criptomoedas, a psicologia humana parece que não mudou muito, né? A história da bolha dos mares do Sul é esse lembrete poderoso de que a linha que separa a inovação da loucura coletiva é, e talvez sempre vai ser, perigosamente fina.